Meus amigos e irmãos, louvado seja Deus por mais esta graça de junto partilharmos no dia de hoje a palavra de Deus através do Evangelho e desta reflexão. Enquanto você vê ao fundo imagens da maravilhosa Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Promissão. Bem, vamos falar primeiro do Santo do Dia. Hoje comemoramos o Dia da Bíblia Católica e celebramos a morte e a memória de São Jerônimo, que é tido como padroeiro daquelas pessoas que se dedicam ao estudo da Bíblia. São Jerônimo nasceu em 340 na Dalmácia, que é uma cidade que fica onde há pouco tempo atrás seria a Iugoslávia e hoje é a Croácia, Bósnia, Herzegovina e Montenegro. A herança que ele recebeu, ele resolveu investir na sua formação. Ele foi para Roma e lá começou a estudar. E ele visitava com frequência as catacumbas e ficava sempre intrigado com os inscritos que existiam nas tumbas dos mártires. Ele teve um sonho, ao final do seu período em Roma, um sonho em que Cristo o censurava por ele apenas se dedicar à literatura pagã. Isso foi decisivo para a mudança que ele fez na vida dele. Ele foi batizado e foi peregrinar na Terra Santa para aperfeiçoar seus estudos, em especial das línguas em que a Bíblia, os textos originais estavam escritos, que é o hebraico no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento. Ele foi ordenado aos 39 anos sacerdote e ele retirou-se para aperfeiçoar seus estudos. A pedido do Papa da época, ele começou a tradução dos textos bíblicos para o latim. O latim era a língua dominante e amplamente difundida no Império Romano. Os textos nas línguas originais eram de difícil compreensão para a maioria das pessoas. Foi um trabalho imenso. Essa tradução teve o nome de Vulgata e é através dela que a Bíblia que nós lemos hoje foi criada. A partir de então, os monges faziam a Bíblia de forma manuscrita, mas no século XV, com o surgimento da imprensa, inventada por Gutenberg, pôde-se difundir bem mais os textos bíblicos, já que a imprensa facilitava isso. Ele saiu de Roma e foi para Belém, onde ele continuou seus estudos, suas interpretações e suas traduções também. Ele faleceu aos quase 80 anos, no ano de 420. Dentre as qualidades dele, os atributos, podemos dizer, dentre outros, que ele foi escritor, teólogo, filósofo, retórico, gramático, dialético, historiador, comentarista da Bíblia e doutor da Igreja. Bastante coisa, né? Que o torna uma pessoa realmente um santo especial para nós. Existe uma frase marcante dele que diz: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Peçamos a São Jerônimo que rogue por nós, ao mesmo tempo em que nos incentive para que prossigamos no estudo da Palavra de Deus. Vamos agora ao Evangelho do dia, que está em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. E este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e amigos, o texto bíblico de hoje nos ensina
uma grande verdade. Seguir a Jesus é um trabalho difícil, é uma tarefa árdua e que requer uma série de renúncias. O primeiro personagem dessa passagem bíblica se ofereceu de ímpeto, no impulso, voluntariamente, para seguir Jesus aonde quer que Jesus fosse. Jesus respondeu que até os animais possuíam refúgio e ele não tinha nem onde encostar a cabeça. Jesus quis dizer que não tinha morada certa. Jesus conhece muito bem o que vai no coração de cada um. E tem pessoas que se atiram momentaneamente à religião ou à fé para resolver um problema próprio ou até para prosperar. Muitas pessoas, inclusive nós, podemos dizer que às vezes começamos uma tarefa e não damos conta de terminar. Desistimos no meio do caminho. Seguir a Jesus e a palavra de Deus, às vezes, torna-se difícil porque o mundo nos chama para outras coisas que nos fazem esmorecer até desistir. O segundo personagem foi chamado por Jesus, mas pediu um tempo, já que disse que iria enterrar seu pai, que estava morto. Pelo que eu entendi, a expressão morto aqui, ela está dizendo que a pessoa estava morta espiritualmente, que ainda não tinha despertado para a fé e, portanto, não estava capacitada para pregar para o reino de Deus. E também fica claro aqui que ele tinha outros assuntos, outras pendências a resolver, outras prioridades, e que tinha que seguir Jesus apenas após resolver isso. O último personagem também se oferece para seguir o mestre, mas diz que primeiro tem que se despedir de seus familiares. Jesus responde que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. O arado é uma ferramenta agrícola milenar que requer muita atenção e cuidado por quem opera esse instrumento, porque qualquer desatenção desvia o sulco onde vai ser feito o plantio, que pode ficar prejudicado, e a colheita certamente vai ficar. Também aqui entendo que muitas vezes a própria família atrapalha a pessoa na sua fé, mas não deve se entender que devemos deixar em segundo plano o cuidado com a nossa família. É primordial isso também, mas Jesus não pode ficar em segundo plano. Assim, concluímos, como havia dito no começo, que é difícil, não é fácil, mas que devemos continuar, perseverar com muito boa vontade e fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que você tenha uma boa semana ao lado de sua família e ficamos aqui até uma outra próxima oportunidade. Um abraço. Fiquem com Deus.